Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Gente Latina. Meu nome é Gabriel Lopes e eu estudo licenciatura em Ciências Humanas na Faculdade SESI de Educação. Neste episódio, vou falar um pouco sobre o objetivo deste projeto de podcast, que foi criado tendo por motivação a desvalorização da cultura latina. Bem, no Brasil, damos muita importância para as culturas norte-americana e europeia. Isso ocorre pelo fato de que sempre estivemos muito mais próximos dos ideais dos estadunidenses e dos europeus. Quando nós falamos sobre a colonização portuguesa, por exemplo, temos que ter em mente que o objetivo de Portugal era apenas de extrair os bens materiais aqui do nosso país, sem nenhum propósito definitivo de criar vínculo com os povos originários. Já o povoamento, ele veio com uma consequência e de forma totalmente desorganizada, e também fez com que o estilo de vida dos colonizadores fosse incorporado nas colônias de acordo com seus próprios costumes, como a moda, comida e regra de comportamento. Já os costumes locais dos povos originários eram tidos pelos colonizadores como algo inferior e que não devia ser mantido na sociedade. Por isso que sempre foi muito mais comum a gente ver referências estrangeiras do que nacionais. No caso do Brasil, a aproximação cultural com os Estados Unidos ocorre quando o Brasil está no processo de abolicionismo da escravidão e no processo de independência. Já com a Europa, foi uma construção de longo prazo, que ocorre desde o achado das Américas e vai até os anos de 1944. Aqui vamos dividir em duas ondas, sendo a primeira, as pessoas vêm para a colônia para tentar ter uma nova vida, para conquistar alguma terra, tentar a sorte achando ouro, tentando criar fazendas para café, açúcar e para agropecuária. Já a segunda onda ocorre no final do século XIX e vai até os meados de 1945, como eu já disse. Neste período é o começo de industrialização do Brasil e a gente precisava de uma mão de obra especializada. Isso tudo explica essa aproximação cultural. E também existe outro fator. A Europa era considerada um lugar de centro ideológico e de dominação cultural. Trazendo um pouco da literatura brasileira, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, mostra como não damos o valor para nossa cultura interna. Em uma passagem do livro, Brás Cubas se muda para Coimbra, pois está desiludido com o seu primeiro amor, e lá em Portugal ele se forma em Direito, e logo regressa para o Brasil. Mesmo que não existisse uma faculdade aqui no Brasil nesse período do livro, o que podemos entender é que neste capítulo, sair do Brasil e estudar fora era algo muito comum entre as famílias, que tinham uma certa riqueza. Para essas famílias, a Europa era o centro cultural. E mostrar que seus filhos estudaram fora era uma forma de demonstrar status. O tempo passou e hoje existem diversas faculdades no Brasil, sendo elas públicas e privadas. Mas o que se retrata no livro ainda é algo muito recorrente, já que não damos o valor para o que existe dentro do nosso país. Afinal, quem nunca ouviu alguém se gabar porque fez intercâmbio fora ou estudou fora, não é mesmo? Agora que entendemos um pouco sobre como ocorreu essa aproximação cultural e a desvalorização da cultura interna, tenho o objetivo de falar neste podcast sobre pessoas que influenciaram a cultura de países aqui da América Latina. Vou explicar sobre quem foi essa pessoa, qual a influência que ela teve sobre o país e as principais obras e ideias e muitas outras curiosidades. Não ficarei preso apenas a grandes escritores e pensadores. Também irei falar sobre atletas, músicos, bandas, atores, poetas e por aí vai, porque eles também são de grande importância para a reafirmação da cultura latino-americana. E, ao longo dos episódios, vamos procurar entender melhor o porquê temos que dar importância e valorizar a nossa própria cultura. Sobre os episódios, teremos um episódio por mês, que será lançado no final de cada mês, e que estarão disponíveis na plataforma Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube e TikTok. Convido vocês a me acompanharem nessa longa jornada e até o próximo episódio.